Graças a Deus, irmãos. Hoje então vamos falar sobre o enigma do sudário. Esse manto de linho, que hoje acabou se tornando uma das relíquias da Igreja Católica, medindo 4,36 metros de comprimento por 1,10 metros de largura, é algo que ainda indaga muitos cientistas. Inclusive hoje uma equipe de cientistas que estudaram o sudário com a anuência do Vaticano por um período de 5 dias, então foram aproximadamente 120 horas que eles se debruçaram e estudaram minuciosamente esse tecido, chamado de o Santo Sudário. Então é claro que eu não tenho a pretensão de esgotar o tema, levando em consideração que um grupo de cientistas levou 120 horas para tentar chegar a algumas conclusões e muitas delas inconclusivas. Então é evidente que eu não tenho a pretensão de esgotar esse tema, mas eu quero colocar o sudário hoje como um pano de fundo para emoldurar um assunto muito mais profundo, que esse sim vai trazer reflexões profundas à sua vida e vai trazer edificação à sua vida, que esse, afinal de contas, é o propósito dos nossos vídeos. Para estabelecer, para construir esse vídeo, todos os vídeos eles requerem um tempo de estudo, um tempo de oração, de consagração, mas esses temas que eu procuro apresentar para vocês, hoje estamos iniciando uma série aí, hoje vamos falar do Santo Sudário, mas vamos falar também da partícula fantasma, vamos falar do Santo Grau, vamos falar do ciclo do zodíaco, com alguns temas mais cabeça. É evidente que eu tenho que me preparar mais. Então eu vou procurar apresentar uma série toda semana, esse conteúdo para vocês, conteúdo novo, hoje é datando, hoje é dia 3 de abril de 2015, amanhã dia 4, Luas e Sangue, a gente vai ter ali inclusive um seminário na base, e tem muita coisa aí sobre esse assunto. Veja o vídeo, Luas e Sangue, vai trazer um pouco mais de esclarecimento para você também. Então, para construir um tema, eu tenho que estudar, eu tenho que me consagrar, eu preciso me preparar. Então, quando você for se debruçar sobre qualquer assunto, qualquer pauta, é importante você pegar várias fontes. Não pega uma fonte isolada e diz, isso aqui é mentira, então falando que é mentira. Busca várias fontes, busca chegar às suas próprias conclusões, se debruça nos estudos. Então, para chegar nessa conclusão, eu assisti mais de 10 documentários que falam a respeito do sudário, consultei vários sites e aproveitei para colocar a minha leitura em dia. Uma vez que eu já terminei a escrita de Icarim, agora eu tenho tempo para ler. Então eu devorei esses livros que falam a respeito do julgamento de Jesus do sudário, um livro chamado Julgamento de Jesus Cristo, de Rodrigo Freitas Palma, uma olhadinha aqui, li esse livro para poder compor essa base de estudos para vocês, Vou mostrar outro mais. E esse daqui também, o Julgamento de Jesus Cristo sob a luz do direito, muito interessante. Roberto Victor Pereira Ribeiro, muito legal esse livro, especialmente para quem é estudante de direito, viu? Vai entender um pouco mais sobre a metodologia de julgamento de Jesus e tudo mais. E esse livro também do François Miers, A Bíblia e o Direito, muito interessante, livrinho fininho, mas coisinha cabeça esse aqui, viu? Interessante também, leitura. Li esse daqui também, Comentários e Anotações sobre o Processo Penal de Jesus, o Galileu, André Santos Novaes. Também acabei devorando esse livro. Tive que fazer uma pausa em vários outros livros que eu estou lendo, inclusive um que o Wilson me deu de presente, muito legal, mas também para poder focar e me preparar para esse estudo. Li esse também, o Julgamento de Jesus, esse aqui é grossinho, hein? Julgamento de Jesus de Gordon Thomas. Você quer escrever sobre alguma coisa? Tem que ler muito. Quer conhecer o assunto, quer dominar o assunto? Tem que estudar. Não tem outro caminho não tem caminho milagroso não. Esse papo de revelação, crente Kodak, é importante Deus revelar, mas é importante você conhecer. Afinal de contas, o povo de Deus perece por quê? Pela ausência do conhecimento. Esse daqui foi o que eu mais gostei, grossinho também, A Crucificação de Jesus, de Frederick. Olha só esse livrinho aqui, interessantíssimo, aborda vários temas ali que são até perturbadores dentro desse cenário da crucificação. Então, nós vamos falar sobre o sudário e eu quero trazer uma reflexão para você começar pensando, para ser assim um aperitivo aí na nossa introdução dessa feijoada que é apimentada, vai fazer você refletir bastante. O diabo se apresentou ao homem e ofereceu a maçã. Então a maçã, aqui é uma figura simbólica da maçã, não estou falando literalmente, é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou, não vá e não coma desse fruto. O diabo vai lá com a sua sutileza, com a sua malandragem, chega lá e oferece para o homem, olha, que é a maçã, olha o fruto aqui, prova desse fruto, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Você vai ver como Deus vê, você vai ter poder. Então aquilo começou a chamar a atenção do homem. Interessante que hoje o homem
ele busca poder, ele busca dinheiro, ele busca fama, ele busca tantas coisas, e no final de toda essa busca ele se vê vazio novamente. Mais uma vez ele se confronta no espelho e diz: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E agora, o que isso aqui não me trouxe felicidade? O que traz felicidade é só Jesus. E hoje um grande paradoxo é quando você percorre todo esse caminho de buscas de coisas do seu ter dinheiro, ter fama, ter poder, ter prestígio. Quando você chega no final dessa linha, você chega naquela reflexão: o que eu sou, né? Para onde eu vou? Quem é Deus, né? Então é importante que você conheça Deus antes, se aproxime de Deus pelo amor do que pela dor, né? É muito mais saudável. E hoje, curiosamente, o diabo é um grande instrumento nas mãos de Deus para reaproximar o homem de Deus. Por mais paradoxal que seja, muitas pessoas se aproximam de Deus com medo do diabo. Ah, o capeta vem me pegar, Deus me ajuda. Ai meu Deus, a situação está feia na minha vida. Ai meu Deus, me ajuda. Então existe hoje um plano majoritário de Deus, um plano de redenção para a sua vida, um plano de reaproximação da criatura, do homem que foi criado por Deus com o seu Criador. Uma redenção, uma reaproximação do Filho com o Pai. Então você faz parte desse plano. Presta atenção nessa mensagem. Antes de entrar na nossa mensagem de hoje, eu não posso deixar de agradecer com muito carinho o que vocês têm proporcionado a esse missionário. As suas orações, as suas palavras de incentivo, de fortalecimento, as ofertas voluntárias que têm chegado até nós. Hoje nós estamos gravando esse vídeo com uma iluminação melhor. Você não está vendo aí, mas tem 2 guarda-chuva aqui do meu lado que estão proporcionando uma iluminação melhor para dar mais qualidade. Estou com o microfone de lapela, né? Então o áudio vai sair melhor. As edições são mais abrilhantadas, porque agora nós ganhamos o equipamento de um casal que também nos abençoou, e isso tudo para o reino de Deus. Então quando alguém escreve para mim, eu recebi esses dias um e-mail que muito me tocou, me emocionou, de um angolano, falou: nós somos um grupo de angolanos, Daniel, você não tem ideia como seus vídeos têm levado muitos angolanos aos pés de Cristo, aos pés da cruz, tem trazido para nós revelação, libertação, fortalecimento. Mas eu quero deixar claro que isso não é algo só do Daniel, é um esforço coletivo, né? O resultado do que esse ministério tem apresentado às vidas pelo mundo, através dos vídeos inclusive, né, é um esforço coletivo, porque se eu não tiver pessoas que me ajudam, como é que eu vou ajudar? Se não tiver pessoas que reguem essa árvore, como é que nós vamos produzir os frutos, né? Então a sua vida faz parte do reino de Deus e tem sido grandes colaboradores dessa trincheira. Quero agradecer de todo o coração a todos vocês que têm somado. Essa camisa que eu ganhei também de uma pessoa na base. Já foram tantos presentes aquele dia que eu já não lembro de quem é quem, mas estou estreando hoje, está fotografando bem essa cor mais vibrante, ficou jovem, né? Daniel remoçou, né, com essa cor aqui. E agradecer também a Terezinha Guilherminda pela sua sinceridade, pela sua cadência. É uma pessoa que ela é deficiente visual, é uma atleta paralímpica, recordista aí nos 100 metros rasos, 200 metros e 400 metros rasos. E assim, eu sempre admirei muito os cegos, sabe? Porque eles têm uma visão de reino, uma visão de mundo, enxergam o mundo à sua volta com uma profundidade, com uma sensibilidade extraordinária. Então fica aí meu agradecimento também a Terezinha, porque você tem somado muito essa trincheira na sua simplicidade, na grandeza do seu caráter, do seu ser. Obrigado de todo o coração a todos vocês que têm somado essa trincheira. Como eu disse, soldado sozinho não vence batalha. Se esse ministério tem dado frutos, é porque tem vidas dispostas a regarem essa árvore, e essa árvore sim pode exalar o perfume de Cristo, pode expandir a mensagem da cruz a todos os perdidos, né? Então vamos entrar no nosso tema de hoje. Presta atenção, querido. Vamos ao tema de hoje, e eu quero falar devagar para que você possa sorver essa informação. Aproveitar também o ensejo, agradecer o relógio, a irmã que me presenteou com o relógio, muito obrigado, viu? Assim a gente nunca perde a hora de estar orando para Deus, né? De estar buscando a Deus em primeiro lugar. Hoje, uma outra coisa importante, eu não posso esquecer, isso é importante também. Muitas pessoas ainda acham que a base é como se fosse um sítio, um local que você pode vir, acampar, dormir, tomar banho. E eu não tenho essa estrutura, ali é um flat, viu gente? Então você só vai poder tomar banho se você alugar um apartamento. As pessoas acham, Daniel, vem buscar no aeroporto. Gente, nós não temos condição de fazer isso. Nós não temos uma equipe voluntariosa para isso. A equipe ajuda a gente ali no seminário, mas não dá para te buscar no aeroporto, te buscar na rodoviária. Tem pessoas que querem fazer um passeio turístico para São Paulo. Daniel, não me leva para conhecer um pouco de São Paulo. Realmente, se eu tivesse condições, eu faria com todo o coração, mas é impossível, né? O seminário é um local de ensino,
ensino, inclusive eu não tenho tempo para atender vocês. As pessoas vêm, algumas pessoas vêm numa expectativa: Daniel, quero ser ministrado, quero contar minha história, quero compartilhar meu testemunho. Embora testemunhos acrescentem muito pra gente e edifica a minha vida, isso, eu não tenho tempo, porque os seminários são 8 horas de palavra, gente, sabe? Vai das 9 horas da manhã até 6, 6 e meia ali, direto. Temos 2 intervalinhos, um intervalo para almoço, onde eu almoço, e um intervalo à tarde, onde a gente toma um café. Eu também descanso, eu tenho que ter meu repouso vocal, então eu não tenho estrutura, né, emocional, não tenho condições físicas de poder dar essa atenção a todos vocês. Então peço perdão, muitas vezes não poder corresponder às expectativas de todos vocês, mas sinceramente eu procuro fazer o melhor que eu posso. Então aquela coisa, você não pode fazer o melhor, faz o melhor que pode, né? E é o melhor que eu procuro dar ao reino de Deus com a melhor qualidade possível, tá? Então hoje nós observamos uma característica: muitas pessoas se aproximam da igreja na expectativa de se aproximarem de Deus, não é? E depois se decepcionam com a igreja e acabam se afastando de Deus. Querido, marca uma coisa: nem sempre a igreja vai refletir a Deus. Não foi assim no Velho Testamento, né? No Velho Testamento você vê os profetas, muitas vezes exortam e falam: os seus sacerdotes fizeram para si argamassa, como argamassa não temperada, pastores que apacentam a si mesmos. Isso está repleto no Velho Testamento. E Jesus, mais uma vez, ele entra no templo, que devia ser um local de oração, de adoração, e ele expulsa os mercadores do templo. Então o templo não refletia a Deus, né? O sistema religioso rejeitou a Jesus o Cristo, diz que Jesus tinha parte com Belzebu. Então nem sempre a igreja ela reflete o caráter de Cristo. Então é importante pontuar isso. Não vá olhando para as circunstâncias, olha para Jesus. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Se olhar para esse mundo de contaminações ao nosso redor, você vai perecer. Então eu quero que você tenha um foco e foque para Jesus. Nem sempre a igreja, então, vai refletir esse caráter aí de Cristo. Isso é importante pontuar. Hoje nós vemos grandes exageros na igreja. Eu vi esses dias, quando você acha que já viu de tudo, eu fiquei estupefato com o negócio. Agora tem uma igreja vendendo escrituras, isso mesmo, você não escutou errado, escrituras para você ter o seu terreninho no céu. Então você já pode garantir, né, um terreno, já usando, já vão começar a sua construção, você mandando dinheiro para a igreja, vão começar uma construção da sua mansão celestial. Lá no céu, você vai ter lá direito ao condomínio dos querubins, condomínio dos serafins. Então vai ter vários condomínios lá no céu, né? Então você já pode ter escritura do seu terreno no céu. Estão vendendo, gente, escritura do terreno do céu. Você tem ideia, porque já teve uma vez um maluco que vendeu terreno na Lua. Agora estão vendendo terreno no céu. Quando você imagina que não tem mais o que imaginar, sempre imagina alguma coisa. Você vê agora como é que esse povo, como é que esses picaretas, esses salafrários, esses profissionais da fé, esses mentirosos, e conseguem enganar as pessoas, porque a falta do conhecimento faz com que você pereça. E eu vejo um monte de gente ali com a escritura na mão do céu, sabe? Então, achando que vão ter um terreno no céu porque compraram uma escritura. Gente, pelo amor de Deus, isso me deixa assim estarrecido. Agora, por que eles têm mercado? Por que esse grupo tem mercado? Então nem sempre a igreja reflete o caráter de Cristo. Isso fere os preceitos de Jesus. Jesus não vendia terreno no céu, né? E a gente vê as pessoas entrando na igreja para querer comprar o terreno no céu, que entrando na igreja para ter a prosperidade, para ter a bênção, para ter a cura, para ter a conquista da autoridade. A motivação é sempre eu. O que Deus vai me dar? Eu vou na igreja porque lá Deus vai me dar alguma coisa. Eu vou receber uma recompensa. Mas olha, Jesus disse que o caminho é estreito, disse que você vai ter cruz, que você vai ser perseguido, vai ser odiado pelo mundo. Esses são os valores que Cristo estabeleceu para você e para mim, né? Então é um caminho estreito. Se alguém te oferece um caminho largo, alguma coisa está errada. Alguém te oferecendo ruas pavimentadas, alguma coisa está errada. Estão vendendo terreno no céu, alguma coisa está errada. Então por que existe mercado para isso? Que tem consumidor. Por que tem um traficante? Porque tem um drogado. Se tem gente que depende da droga, que vai se alimentar com a droga, mesmo sabendo que é uma droga, e compra a droga. Isso faz com que o traficante prospere. Da mesma maneira, esse sistema contaminado ganha muito dinheiro porque tem muita gente gananciosa. Então, é movido pela ganância. O que eu vou ganhar com isso? Qual o lucro que eu vou ter? Eu vou ter um terreno no céu legal, poxa, eu vou ter o que o outro não tem. Está mexendo no seu ego, ou seja, o diabo está te dando a maçã de novo. Você quer poder, você quer dinheiro, o que você quer? Mais uma vez, Satanás está usando pessoas para adular o seu coração, né? Para adular o seu coração, para fazer com que você tenha uma visão deformada e distorcida do reino de Deus.
Deus. E aí começa lá a oferecer. Então essas pessoas são motivadas pela ganância. É sempre o eu. Não é buscar em primeiro lugar o teu reino. Não. Seja feita a minha vontade. Assim na terra como no céu. Não é a tua vontade. É a minha. E esse culto do eu é muito forte, muito presente no nosso meio. Por isso que traz uma grande massa de lucro a esses falsos profetas, a esses profissionais da fé. Então nós temos que rever os nossos valores. Como é que Jesus olhava as pessoas? O olhar de Jesus, ele olhava as pessoas não como elas eram. Ele não olha dentro do presente. Ele olha de maneira macro, ele olha no futuro. Então hoje nós observamos as pessoas à nossa volta assim. Se olha alguém que está derrotado, que está machucado, que está ferido, que está angustiado, que está pobre, você olha com desprezo, você despreza, isso aqui não serve. Aí você olha aquele que é rico, que é famoso, que tem dinheiro, que tem prestígio, que tem fama, isso aqui serve, aí você vai e adula esse e despreza o outro. Jesus tratava as pessoas de maneira linear. Ele olhava o futuro. Aquele ali está pobre hoje, mas amanhã ele pode vencer na vida. Hoje ele está passando dificuldade, hoje ele está se sentindo derrotado, mas amanhã Deus vai ser presente na vida dele. Como José, parecia que ele era um derrotado. Tudo estava dando errado na vida de José, foi vendido pelos seus irmãos, vai ser escravo lá, é traído, é levado para a prisão, ninguém lembra dele. As coisas estavam indo de mal a pior para José. Mas Deus olha para José, lá no futuro eu sei que José vai ser usado por mim. Então Deus vê no futuro, não vê no presente. A gente é muito pautado no presente, não olha as pessoas ao seu redor no presente buscando tirar proveito, ou desprezando porque não são aquelas pessoas que você nutre expectativa como gostaria que elas fossem. Deus tem um olhar puro sobre nós. E muitas vezes a igreja reflete esse olhar julgador também, né? Esse olhar muitas vezes te julgando. Então nós temos que ter cautela com isso. Então se a igreja reflete os valores de Cristo, quais são os valores de Cristo? Amor, perdão, humildade, santidade, arrependimento. Esses são os valores que Jesus nos deu. Se a igreja reflete esses valores, é a igreja santa. Fica nessa igreja, honra aqueles que te acolhem, prestigia aqueles que prestigiam a Deus, honre aqueles que merecem honra. Olha, quer ver uma questão? Como a gente vê essa ganância presente no nosso meio, da recompensa, você tem a recompensa do eu. Eu tenho um grupo de ovelhas, né? Tem um grupinho de ovelhas ali. Né? Quantas você poderia dizer que honram o ministério que os acolhe? Eu procuro acolher, procuro ensinar, procuro exortar, né, dar direção. Né? Mas quantas de fato procuro honrar? Eu não vou falar números aqui para não constranger, tá? Mas fica aqui uma exortação em amor, uma reflexão, não apenas para minhas ovelhas, mas para qualquer ovelha, para todo o rebanho de Deus. Se você não promete nada, olha, se você der, você vai ganhar. Você vai ter um lucro, você vai ter uma vantagem. Olha, come desse fruto. Se você não oferece uma vantagem, que vantagem você oferece, Daniel? Não, Deus amou. Você tem que amar Jesus, só isso, amar. Então é esse o mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Ame ao próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus pede para mim, é isso que Jesus pede para você. O ame. O amor não está atrelado a uma recompensa. O amor não está atrelado a temor de um castigo. O amor você ama porque ama. Você faz porque eu amo. Né? Não está ligado a buscar algum interesse pessoal. Busca, em primeiro lugar, o reino. O resto é consequência. Então, do grupo que eu tenho ali, poucas pessoas honram de verdade. Né? Honrar no sentido de vou mandar 10 reais para o missionário, aí pelo menos eu fiz o meu desencargo de consciência. Eu não falo sobre dízimo, eu não prego dízimo, eu não peço dízimo para ninguém, mas é natural que aquele que prega as coisas espirituais, que ensina as coisas espirituais, recolha as materiais. É algo bíblico, né? Sabe? É um número irrisório, ínfimo do grupo de ovelhas que eu tenho que realmente honram aquele ministério que os acolhe. Mas isso eu posso desdobrar com o efeito macro. Né? Se as pessoas não têm uma recompensa, não honram a Deus. Então a gente deve rever os nossos valores. O que faz com que você busque a Deus? É o amor que você tem por Ele ou é o interesse naquilo que Ele pode te proporcionar? Essa é uma primeira reflexão que eu quero deixar no seu coração e a gente vai seguir em frente nessa pegada. Em outras palavras, não olhe para a embalagem. Busque o conteúdo. Jesus não falava assim dos fariseus no seu tempo? Sepulcros caiados. O que é o sepulcro caiado? Por fora, tingido de cal, branquinho. Por dentro, estragado, carne morta. Então muitas vezes te oferecem algo com uma embalagem bonita, atrativa. Olha, dinheiro, fama, poder, conquista, vitória, né? Uma série de coisas, mas por dentro é mentira, é ilusão, é falso, é ganancioso, é a maçã oferecida para você. De novo, mais uma vez, Satanás está usando pessoas para defraudar os valores de Cristo e te afastar do caminho da verdade. Se afastando do caminho da verdade, ele vai te levar para uma trilha de maldição e não para uma trilha de bênção. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Se ele puder roubar a bênção na sua vida, ele já ganhou. Se ele matar a sua fé, matar a sua esperança, ele ganhou. Então muitas pessoas procuram Deus na igreja
E não encontram Deus na igreja e se afastam da igreja e, consequentemente, se afastam de Deus também. Não se afaste de Deus, né? Muitas vezes você se afasta porque a sua ótica, a sua expectativa está errada. Você se aproxima de Deus porque você ama a Deus. Você não está ligado às coisas que Deus vai te dar e nem às pessoas que defraudam vergonhosamente o Evangelho. Honre a Deus acima de todas as coisas e honre aqueles que verdadeiramente honram a Deus. Isso é importante. Quer ver um exemplo disso? Paulo. Ele perseguia os cristãos, não é isso? Paulo perseguia ferozmente os cristãos. E aí o que acontece? De repente ele não enxergava Jesus. Por mais que falassem de Jesus, ele não enxergava Jesus. Ele só envia o mundo ao redor dele e perseguia os cristãos, eram inimigos. Aí Jesus aparece para Paulo. E Paulo fica cego. Na cegueira de Paulo, ele enxerga Jesus. No meio da escuridão, ele viu a luz. Ou seja, Paulo, no momento que ele deixa de enxergar e olhar para as coisas do mundo, para aqueles atrativos, para aquelas embalagens, ele passa a enxergar Jesus. Quando ele abre os seus olhos, agora ele tem uma ótica diferente. Agora o meu viver é Cristo, a morte é lucro. Ele inverteu os valores de Paulo, mudou os seus valores, porque ele conheceu o autor da vida, muda a vida dele, muda a vida de Paulo. Olha só que interessante, ele passa agora a não enxergar mais o mundo não me importa mais, isso não me interessa mais, eu não sou mais esse mundo, eu sou de Cristo, minha morada eterna é lá na Jerusalém, eu sou peregrino aqui, eu estou de passagem aqui. Eu vou fazer o meu melhor aqui. Viver é Cristo, a morte é lucro. O valor de Paulo muda, agora ele só vê Jesus. Mas quando que ele encontrou Jesus? No meio do fundo do poço, no meio da escuridão. Então, se você está passando, querido, por um período de deserto, de caverna, um período de privação, um momento de escuridão na sua vida, você está atravessando um vale sombrio, se você talvez esteja até questionando a respeito da sua fé, essa mensagem é para você. Presta atenção, porque essa mensagem é para a tua vida, querido. Muitas pessoas falam para mim, Daniel, eu tenho receio de ser cristão. Porque se eu abraço a fé, parece que Deus ele me coíbe com tantas coisas, ele vem com tantas regras, não pode isso, não pode aquilo, isso aqui desagrada a Deus. Isso aqui vai agradar, isso aqui é castigo, Deus vai castigar. Olha, cuidado que isso aqui desagrada, o diabo vai te pegar. Parece que de repente eu fico cercado de tantas limitações e privações que, puxa, o cristianismo parece que é algo pesado para eu carregar. Mas Jesus disse que é um jugo suave. Onde está? Cadê o equilíbrio nessa equação? Um pai acolhe o filho, não é isso? Pai acolhe. Então, se o meu filho pedir para mim uma moto, meu filho tem 12 anos. Mesmo se eu tivesse condições de comprar uma motocicleta, eu não daria para ele. Porque se eu desse, eu estou dando a morte para ele. Eu estou dando um caixão para ele. Ele vai se matar com a moto. Então não posso. Então o pai vai dar aquilo que é bom para o filho, não aquilo que o filho acha que é bom para ele. Né? Então pedir dar-se-vos-á, desde que o seu pedido esteja compatível com a vontade de Deus que é perfeita. Então se eu fosse dar chocolate para meu filho o dia inteiro, ele ia amar. Eu ia ser assim um pai top de linha. Meu pai só dá almoço, janta, chocolate, café da manhã, chocolate. Mas isso vai fazer mal para a nutrição dele, vai comprometer o seu crescimento. Então Deus em amor, ele vai te privar de algumas coisas. Filho, isso aqui não é bom para você, isso aqui é bom, isso é saudável, isso aqui não é. Então Deus ele vai colocar essas regras, regrar a sua vida para que você cresça, para que você se fortaleça. Quer ver uma questão que a Bíblia coloca, que eu acho muito interessante? Um dos valores de Jesus, um dos valores cristãos para nós, Tiago 4, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. As duas coisas não coadunam no mesmo espaço. Luz e trevas não se misturam. Então hoje eu fico indignado quando eu vejo igreja trazendo as coisas do mundo para a igreja. Então traz o carnaval para a igreja, traz a festa junina para a igreja, traz a festa do boiadeiro para a igreja, tem até Cosme e Damião na igreja. Quer dizer, estamos defraudando os valores de Cristo, estamos fazendo amizade com o mundo para ganhar pessoas para Jesus. Só que essas pessoas vêm e encontram o evangelho deformado, contaminado, uma embalagem de igreja, sepulcro caiado, colocou uma embalagem bonita. Olha, a gente está aqui, a gente parece com o mundo, mas a gente não é do mundo, a gente tem um papo aqui que é de Deus, entendeu? Então essa contaminação não traz uma vida em abundância, não traz a paz que transcende o entendimento, traz uma frustração, traz uma decepção. Chega uma hora que as pessoas ficam cansadas demais do mesmo e se afastam. E ao se afastarem da igreja,
acabam também muitas vezes se afastando de Deus, porque foram apresentados a um Deus que não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro vai ter um discurso diferente para você. Olha só o que vai acontecer aqui. Então Deus, ele acolhe. Esse é um Deus, é um Pai que acolhe. Então é claro, você vai ficar nesse casulo de proteção. Deus, ele te protege. E muitas vezes nós somos protegidos, por mais paradoxal que seja, na caverna, no deserto, na fornalha, né? Nós somos protegidos. Deus protegeu José, estava ali preso, passando tanta, mas Deus estava cuidando dele. A fé dele não esmoreceu. E no dia certo, José voou. No dia certo, José ganhou asas. E mesma coisa Davi. Parece que ele foi privado, ele foi tolhido da sua vida, da sua liberdade, ficou em cavernas durante tanto tempo, estava ali no casulo de Deus, no cuidado de Deus. Mas no momento que Davi sai da caverna, ele ganha asas, ele começa a ter uma percepção maior, ele começa a ver o que ele não enxergava antes, ele começa a enxergar mais ou menos o que Paulo enxerga, né? Passou a enxergar também. Então de repente lá na escuridão você vê a luz, lá no fundo do poço você vê o livramento, na aridez do deserto você recebe água viva, né? Então o próprio Jesus começa o ministério dele no deserto. Então Deus vai se apresentar de você, muitas vezes te acolhe nesse casulo, e quando você sai, você ganha, você está preparado. Então, você passa por um casulo, você passa por um período de treinamento, você não vai estar privado disso. Se eu falar para você que você não vai passar por luta, eu estou mentindo. A vida teremos aflições, Jesus falou isso, né? Então você vai passar, então nós somos borboletas de Deus, né? Sabe aquela borboleta que fica no casulo, mas quando ela sai, ela tem asas, ela voa, ela alcança novos horizontes. Nós somos borboletas de Deus. Quando você aceita Jesus, você é uma lagartinha, agora vira uma borboleta de Deus. Deus protege, Deus te prepara, Deus vai dar asas como da águia para que você voe alto, e voando alto você tenha a verdadeira visão do reino, uma visão ampla, não apenas restrita, não aquela visão bitoladinha, fechadinha, mas é um macro do amor de Deus, do cuidado de Deus para a sua vida, para a minha vida. Paulo fala que nós sofremos, que Deus ele disciplina quem ama, não é isso? Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige ao que ama. Deus corrige ao que ama. E açoita qualquer que recebe por filho. Então, açoita qualquer que recebe por filho. Olha a condição aqui. Se suportais a correção, Deus os trata como a filhos. Porque qual é o filho que o pai não corrija? Então é um reflexo do amor de Deus a correção. E Deus açoita. Mas Daniel, o que isso tem a ver com o sudário? Você não ia falar do sudário? Está falando que Deus disciplina, que Deus açoita. O açoite, sabe o que significa açoite? Açoite é um castigo. Aí você diz, mas Deus castiga? Não, Deus não castiga, Deus disciplina. E qual é a diferença? Sabe o que significa castigo? Já ouviu falar a palavra casto? Casto é uma pessoa casta, é uma pessoa santa, é uma pessoa pura. Houve uma época que falava até de cintos de castidade, né? Para preservar a pureza, né? Como se isso estivesse ligado só a uma determinada área. Muitas vezes tem contaminação na cabeça. Enfim, né? Então a castidade está ligada à pureza. E a disciplina, ela purifica, né? Então esse ato disciplinar, esse açoite, é um mecanismo de disciplina para trazer purificação, para trazer santificação. Jesus foi açoitado por amor a você e por amor a mim. O que isso significa? Que ele, ao receber esses açoites, ele foi castigado por amor a você e por amor a mim. Ele sofreu esse açoite, sofreu esse castigo, essa penitência que devia ser minha, que deveria ser sua. Ele sofreu em nosso lugar, morreu em nosso lugar para que você tivesse vida. Isso traz um plano de redenção para a sua vida. Isso traz uma perspectiva mais ampla de salvação e de uma vida em abundância. Então começou assim. Jesus ele sofreu um castigo por você, ele foi açoitado por amor a você. E como é que foi essa história, Daniel? Como é que começou essa história? Judas, Jesus, vocês sabem, Jesus treina, vai escolher os seus apóstolos, ele ensinava muita gente, muitas pessoas seguiam Jesus, mas ele ensinava, ele falava para muitas pessoas, mas ele ensinava mesmo seu grupinho, seus 12. Então Judas fez parte da melhor escola teológica de todos os tempos. Ele viu os milagres, ele andou com Jesus, ele comeu com Jesus, ele tinha uma intimidade com Jesus. Mas num dado momento ele vai trair Jesus. Olha que interessante que vai acontecer aqui e o que a Bíblia fala a respeito de Judas. Olha aqui. Lucas capítulo 22, versículo 3. Lucas capítulo 22, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Então Satanás entrou em Judas. Satanás não quer dizer que ele incorporou Judas, que Judas ficou possesso por Satanás, mas o Espírito
espírito de Satanás encontrou acolhimento no coração de Judas. Ele ofereceu matéria-prima, ele deu hospedeiro, aquilo que a gente já fala nos seminários, maldição sem causa não encontra pouso. O vírus, para se disseminar, ele precisa de um hospedeiro. Encontrou um hospedeiro. O coração de Judas já tinha inveja de Jesus. Não houve uma narrativa bíblica ali. A mulher vem e derrama sobre os pés de Jesus um unguento de nardo puro de muito preço. E os seus discípulos, que era o Judas, estava ali e falou baixinho: olha aí, não podia vender isso daí por muito dinheiro e dar aos pobres. Ele não falou aquilo pelo cuidado que ele tivesse para com os pobres. A Bíblia relata isso. Pesquisa, não vou dar tudo de mastigado não. Ele fala então sobre isso, mas ele não fala com essa intenção pura. O coração dele já estava contaminado, porque ele cuidava da bolsa. Judas era o tesoureiro do grupo. Jesus recebia ofertas voluntárias e Judas era o tesoureiro desse grupo. Ele cuidava, ele roubava da bolsa. Então, além de roubar, ele nutria já inveja de Jesus. Podia pegar isso daí e dar aos pobres, embora o seu discurso fosse um discurso bonito, politicamente correto. Por que você não vende e dá para os pobres? Mas o coração dele já não estava mais em Deus. Estava contaminado. A embalagem parecia santa, andava com Jesus. Era apóstolo de Jesus. O discurso, a oratória dele parecia algo bom, mas o coração dele já está longe de Deus. E ele vai trair a Jesus. E Satanás entra em Judas. Ele vai ganhar o título, filho da perdição. É a mesma nomenclatura que vai receber o anticristo, contrário a Cristo. Interessante, eu quero pontuar uma coisa. Então entrou no coração, ele influenciou as emoções, porque ele encontrou uma centelha, ele encontrou uma legalidade, tem um ponto de legalidade. Ele não criou em Judas a inveja já estava presente, ele potencializa aquilo. Então o diabo não precisa possuir alguém para usar alguém, ele vai usar Judas. E olha o que acontece aqui. Judas não falou em voz diferente, não veio, não se contorceu, Jesus sabe o que eu vou te fazer, não fez isso. Judas, ele pega, não se contorce, não baba, ele não faz nenhum desse sinal que a gente vê clássico de demônio. Judas, ele vai trair Jesus, a primeira coisa que Judas vai fazer, ele sai e vende Jesus por 30 moedas de prata. Judas vendeu a Jesus. Isso está em profecias, tá? Pesquisa aí, tem profecias que falam que Jesus ia ser vendido por 30 moedas de prata. Pesquisa aí também, vai complementar o seu estudo. Então ele vende Jesus. Então existem pessoas nos dias de hoje que falam de Jesus, que dizem que andam com Jesus, que tem uma oratória linda, mas estão vendendo Jesus nas igrejas, estão comercializando Jesus nas igrejas, estão sendo falsos profetas, mercadores da fé. Fica atento, se o discurso é incompatível com a ação, alguma coisa está errada. A sua oratória tem que ser compatível com o seu caminhar, senão alguma coisa está errada. E a oratória de Judas, embora fosse politicamente correta naquele momento, vamos vender e dar aos pobres, que desperdício, agora ele traz Jesus, ele vende Jesus por 30 moedas. É o primeiro a vender, é o primeiro mercador da fé, é Judas. E aí, como é que ele traz Jesus? Com um beijo. Com um beijo. A gente acha que o diabo vai te trair ali de frente, te apunhala. Muitas pessoas pertinho de você vão te abraçar, vão te dar um beijo, vão dizer: olha, você é um amigo, você é minha amiga, eu estou debaixo de você, não importa o que aconteça, mas ele vai estar do seu lado para te apunhalar. Na hora que você tombar, ele vai estar ali para assistir, não vai te estender a mão. Não é assim? Será que eu estou falando para pessoas que nunca foram traídas? Já passou por isso, não quer dizer que o diabo possuiu, mas entrou no coração delas, porque em algum momento o diabo percebeu. Tem inveja de você, tem ganância, tem ambição, e o tempo revela todas as coisas, como revelou também na questão de Judas, E Judas então atrai a Jesus. Aí já vai começar agora um julgamento. Jesus vai ser levado a um tribunal de julgamento, vai estar narrado e vai ser levado em primeiro lugar para Anás, vai estar em João capítulo 18, já era cerca de meia-noite. Então Jesus vai ser levado para um tribunal judeu, vai ser julgado pelos judeus. Interessante que pela cultura judaica não se fazia julgamento à noite, até mesmo porque o dia do judeu começava às 6 da manhã e finalizava às 6 da tarde. Começa com o pôr do sol e finda ele começa com o nascer do sol e finda com o pôr do sol. Então dura 12 horas. À noite não se fazia isso, não se fazia julgamentos à noite. Então já começa uma coisa, por volta de meia-noite, Jesus começa a ser julgado. Por isso muitos rituais da alta magia são feitos na madrugada. É o momento da injustiça. É o momento que eles profanam valores aqui. Jesus vai ser julgado injustamente por um sistema contaminado. E à noite é de madrugada, Então, aí Anás era sogro de Caifás. E nesse primeiro julgamento, ele já vai ser esbofeteado, já começa a agredir Jesus. Ele já vai ser esbofeteado no primeiro julgamento, no primeiro momento ali. Levam para a casa de Caifás. Vai passar lá a madrugada inteira na casa de Caifás, num outro julgamento.
Nessa outra etapa do julgamento, Jesus vai ficar até o amanhecer, vão escarnecer a Jesus, vão desprezar Jesus, vão zombar de Jesus, vão bater em Jesus, vai ver relatos de agressão física contra Jesus, vão cuspir nele, vão dar socos nele, vão esbofeteá-lo, vão acusá-lo de blasfêmia, né? Vai ser acusado. Quando o dia amanhece, para validar então aquela decisão que foi feita no meio da noite, que não tinha respaldo jurídico dentro da ótica judaica, eles vão apresentar essa decisão ao Sinédrio. O Sinédrio era um grupo composto de mais ou menos 70 pessoas, né? Tinham os sumos sacerdotes, os escribas, os anciãos, né? Faziam parte desse grupo do Sinédrio. Então o conselho vai lá e chancela, ele ratifica e endossa aquela decisão tomada de madrugada na casa de Caifás. E aí, como eles não têm o poder de matar Jesus, eles sentenciam ali. Eles vão levar para Pilatos, vão levar para Pôncio Pilatos, para que Pilatos então tome a decisão e condene e mate Jesus. Essa era a intenção. Então essa sentença, a gente pode dizer, ela foi baixada, né, pelo conselho, né, judaico e foi homologada pelos romanos. Aí o que vai acontecer? Quando ele é levado para Pilatos, no Pilatos não vê culpa em Jesus. Não, eu não vejo culpa nele, né? Não vejo culpa nele. E então leva ele para Herodes, porque ele é galileu, é a jurisdição de Herodes. Ele passa a peteca. Herodes é o cara que matou João Batista. Nós estamos falando de um cara aqui cruel. Mas Herodes tinha muita vontade de conhecer Jesus. E ele chega ali, talvez entusiasmado, em poder, puxa, eu vou conversar com Jesus, vou tirar umas dúvidas. Jesus tem umas perguntas para falar para o Senhor aqui, né? E ali, Jesus ele podia aproveitar esse momento e fazer um lobby. Podia fazer uma aliança política. Herodes é um político. Jesus podia chegar lá e vamos fazer o seguinte, vamos acabar essa história aqui, estão querendo me matar, estão querendo me condenar, o que eu posso fazer por você? Eu tiro suas dúvidas, a gente conversa, mas Jesus não faz lobby. Jesus não está aqui para agradar homens. Você, meu irmão, que segue a Jesus, que é um cristão, que deve refletir os valores de Cristo, não está aqui para agradar homens, está aqui para agradar Ele, honrar a Ele, que o viver seja Cristo, né? A morte é lucro, a sua vida é Cristo, né? Esse tem que ser a nossa vertente. Olhe para Jesus, né? Jesus é a nossa referência. Aí, como Jesus não responde a Herodes, Herodes então vai ridicularizá-lo, despreza ele e vai colocar nele aquelas vestes reais, né? Aquela túnica vermelha ali. Alguns historiadores dizem que ele colocou sobre Jesus uma veste usada por generais romanos, que remetia a poder, prestígio e tudo mais. Então ele está sendo mais uma vez, ele vai mais uma vez apanhar, mais uma vez ser humilhado, mais uma vez ser defraudado ali dos seus valores. Aí o que acontece? Ele pega, volta para Pilatos. Pilatos, passa para peteca, volta para Pilatos. Pilatos então busca, mais uma vez, os fariseus, busca lá o conselho, olha, eles que tinham engendrado a morte de Jesus. Então Pilatos fala, agora, ele está aqui, o que vocês querem que eu faça? Mata ele, crucifica ele. O povo ensandecido, estimulado pelos fariseus, diz crucifica. Por que eles estavam falando crucifica? Eles estavam só repetindo algo que foi dito para eles. Eles não checaram a informação, talvez pessoas que nunca viram Jesus, que não conheceram a história de Jesus, que nunca tinham visto milagres. Crucifica, mata, porque o fariseu disse para matar. O fariseu diz que Jesus é mentiroso, que ele é um impostor. Cuidado com o que falam para você. Nem sempre o que te falam é a verdade. Ah, mas está todo mundo falando, Daniel, então é verdade. A voz do povo não é a voz de Deus. Aqui o povo todo dizia, mata Jesus, crucifica Jesus. A verdade é uma só. A verdade é o que está na Bíblia. A verdade é o que Jesus falou para você. E a Bíblia não fala de prosperidade. A Bíblia não fala que você vai ser curado sempre. Há casos que a Bíblia não cura, que Deus não cura. Né? Eliseu morreu da doença que ele tinha. A Bíblia não fala de maldição. Né? A maldição sem causa não encontra pouso. Então cuidado com aquilo que falam para você, porque a mentira contada várias vezes ganha status de verdade. O povo estava cego. O povo não enxergava. Jesus estava diante deles, mas eles não enxergavam. Estavam contaminados, inebriados com aquele sistema contaminado ali que envenenou e que cegou aqueles homens e mulheres que gritavam, crucifica, mata Jesus, né? E aí o que acontece? Nos dias de hoje, puxa, Daniel, o que fizeram com Jesus, né? E nos dias de hoje a gente não faz a mesma coisa. Você não está açoitando Jesus quando você deixa de fazer o bem, quando você tem o poder de fazer. Você não está ferindo os valores de Cristo quando Deus diz para você amar ao próximo a ti mesmo e você faz fofoca, você faz calúnia, você faz difamação, você usa a sua língua em vez para abençoar, você usa para difamar, você usa os seus talentos
né, em vez de ser próprio reino, e abençoar o reino, você quer abençoar a si mesmo, você também não está, de certa maneira, açoitando a Jesus. Tem um ditado popular que diz que um tapa na cara, uma palavra dói mais que um tapa na cara. Né? Porque o tapa, o soco, ele passa uns dias, passa a dor. Né? Mas aquela palavra vai ficar remoendo ali no seu coração. E quantas vezes muitas vezes, blasfemamos contra Jesus com nossas palavras, quando você mente, quando você adultera, quando você engana, quando você deixa de praticar o bem, quando você fere os valores cristãos. Estamos açoitando Jesus mais uma vez, né? Então cuidado com esses açoites, você vai dar conta de tudo que você fizer. Hoje muitas vezes nós corremos atrás da bênção, né? Eu já falei, a gente quer o poder, a gente quer a unção, a gente quer a conquista, a gente quer a prosperidade, mas tudo é uma consequência. Busca em primeiro lugar o reino. Em primeiro lugar é o reino. Em primeiro lugar, o resto é uma consequência. Essa é uma consequência dos dobramentos que nós vamos ter. Então Pilatos, quando vê o povo daquele jeito, Pilatos vai castigar Jesus. Então eu vou castigar Jesus. Era uma pena romana, só que mais branda, para pessoas que faziam tumultos ali. Então ele não quis crucificar, não viu culpa em Jesus. Mas eu vou açoitar Jesus, eu vou açoitar Jesus. Né? Ou seja, vai ser castigado, né? Castigado. Então os açoites, pela ótica judaica, eles aplicavam essa questão do açoite. Quando Jesus ele fala em Mateus capítulo 10, vos açoitarão nas suas sinagogas, significa que essa era uma pena que os judeus aplicavam. E estava ancorada pela lei. Né? Vai estar lá em Deuteronômio capítulo 25, vai falar sobre essa pena, que era aplicada a pessoas que tinham pecado de difamação. E essa pena era de 40 açoites. Então por isso você vai encontrar na Bíblia, Paulo falando, recebi 40 menos 1. Porque para não errar, né, para que não houvesse erro na contagem, então eles estabeleciam 39 açoites. Dava 13 no peito, né, 13 de um lado das costas, 13 do outro lado das costas, totalizando 39 açoites. Era assim que faziam. E era feito com varas. O açoite que o judeu estabelecia e o que está estabelecido na Bíblia era feito com varas. Inclusive o provérbio fala sobre a vara, né, que vai disciplinar o filho e coisa e tal. Né? E Paulo também fala que foi açoitado com varas. Só que na época de Jesus, os romanos eles colocaram um requinte de crueldade no ato de açoitar. Então eles tinham um instrumento de açoite chamado azorrague. Azorrague. E era um açoite, era uma clava que tinham várias pontas ali, várias tiras de couro, e no final dessas tiras de couro tinham pedaços de ossos, tinham pedaços de metais, né, e que machucavam bastante. Era comum ter de 10 a 12 tiras de couro em cada um desses chicotes. Eu vou mostrar para vocês uma imagem de uma réplica de um azorrague. Então essa daí é a réplica do azorrague. Então significa que se Jesus recebeu 39 açoites, vezes 12, que era o mais comum, tá? Era o mais comum, era de 12 tiras de couro, e tinham ainda na ponta. Tinham lâminas, tinham pedaços de ossos, feitos de maneira de tornar ele pontiagudo, cortante, para machucar mesmo, pedaço de metal, então era para machucar. Então, se 39, nós eram 12 cada chibatada, vezes 39, Jesus deve ter recebido mais ou menos 468 feridas pelo corpo. Esse açoite foi tão intenso em Jesus que não deu condições dele carregar a sua própria cruz. A Bíblia fala que um sirineu foi constrangido pelos romanos a levar a cruz de Cristo. Era comum que o condenado levasse a sua própria cruz, mas Jesus não teve condições. 468 ferimentos ali profundos. Jesus já tinha apanhado antes, tinha apanhado com cana, um pedaço de bastão, já tinha levado socos, bofetadas. Ainda os soldados romanos fizeram uma coroa de espinhos para fazer. E essa coroa, na verdade, era um grande capacete, era um capacete de espinhos grandes, espinhos de 7 a 10 centímetros, espinhos tão duros que muitos marceneiros usavam eles como pregos, né? Então, as inferências é que não foi apertado com muita força para que não perfurasse o crânio, né, mas causasse uma dor lancetante. Quer ter uma ideia de como é esse capacete? Vamos dar uma olhada, tem uma imagem dele aí também. Então Jesus foi açoitado, 468 açoites, recebeu a coroa de espinhos e depois
não teve forças para carregar a sua própria cruz. O sirineu levou para ele. Ele percorreu uma distância de aproximadamente 2 quilômetros até o local da sua crucificação. Lá foi pregado com cravos, né, que tinham aproximadamente 20 centímetros de comprimento, que atravessavam os seus pulsos, não na mão, mas no pulso. Os ossos da mão são muito frágeis. Se fosse na mão, ia dissolver ali. Então, era pregado no pulso. Isso fazia com que o dedão, né, o polegar, melhor dizendo, tivesse um movimento aqui pelos tendões e ficasse empurrado para dentro, né? Isso aqui é uma característica. E então era um prego em cada lado e mais um prego que acabou atravessando os 2 pés. Então essa era a maneira que Jesus foi pregado na cruz, maneira bárbara, cruel. Realmente os romanos tinham requintes de crueldade terríveis ali. Dá uma olhada no tamanho do prego, olha só o tamanho dos cravos utilizados pelos romanos no processo de crucificação. Então a crucificação era a pena capital romana, né? Inclusive fica aí como complemento para você assistir um vídeo chamado O Mistério ou Enigma, não lembro mais como intitulei, dos acrósticos, né? Procure isso daí, vai corroborar, vai complementar aí essa mensagem para você. Então os romanos tinham essa característica do açoite. O açoite não era dado em cidadão romano. Cidadão romano não, mas era aplicado em escravos. Em escravos era utilizada essa questão dos açoites. Então Jesus foi açoitado, né? Não tem força para carregar a própria cruz, com coroa de espinho, apanhou com bastão, apanhou com punhos, bofetados, cuspiram, foi humilhado, foi escarnecido, depois é pregado com esses pregos enormes aí. E vai ficar ao meio-dia, às 3 da tarde, da hora sexta, hora nona, crucificado ali. E aí era costume, né? Como era Páscoa, tinham que apressar logo a morte ali, né? Então era costume, para apressar a morte dos condenados, eles quebravam as pernas ali. Mas a profecia diz que nenhum dos ossos de Cristo seria quebrado. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. O cordeiro, lembra do cordeiro da Páscoa? Nenhum osso seu podia ser quebrado. E Jesus, ele se estabelece como Rei dos Reis, faz uma nova aliança conosco na Páscoa. É um momento de redenção, é um momento de libertação. Páscoa é passagem, é libertação. Ele é o nosso libertador. Então é nesse momento que ele se apresenta como libertador, exatamente na Páscoa. E o que acontece? Não quebraram as pernas de Jesus. Ele morreu antes. Pai, está consumado. Ele morre antes. Ele desfalece antes ali. O soldado, então, romano, chega e perfura a Jesus com uma lança. Perfuma com uma lança. Mais uma característica é a perfuração com a lança. Então, hoje, como nós pegamos as características, quando você pega todos esses sinais que a Bíblia registra para nós da crucificação, vai mostrar uma característica. Claro que muitas vezes o diabo está usando pessoas ali. Usou os fariseus, inclusive. Então, não quer dizer que alguém que fala de Deus tenha Deus no coração. Muitas vezes o diabo vai encontrar uma lacuna. Quer ver um outro exemplo curioso, antes da gente entrar aqui na questão do sudário? Mateus capítulo 16. Interessante, Jesus, ele está fazendo uma pergunta aqui para Pedro. Eu vou começar no versículo 14, 16, 14. E eles disseram, melhor, vamos desde o 13 para você entender bem o contexto, tá? Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus está perguntando aos seus discípulos, quem estão falando aí que eu sou, hein? Está rolando um burburinho aí, o que estão dizendo quem eu sou? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que sois? Então Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro deu a resposta do Cristo, é o Messias, o Filho do Deus vivo, enviado de Deus. E Jesus respondeu, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. E também vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Ou seja, sobre a afirmação de Pedro, é a pedra, que tu és o Cristo, que é a pedra fundamental da construção da igreja de Jesus, do cristianismo, onde Pedro reconhece que Jesus é o Cristo. Aí nasce o cristianismo. É a pedra fundamental da igreja, né? Da igreja cristã. Então ali Pedro deu a resposta certa. Interessante que um pouco adiante, ainda no capítulo 16, o Evangelho de Mateus, no versículo 23, Pedro ele vai falar alguma coisa e Jesus exorta Pedro e fala uma palavra dura aqui. Mateus, no mesmo capítulo 16, versículo 22.
E Pedro, tomado de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerá isso. Ou seja, Jesus está dizendo que ele vai morrer. E aí Pedro está dizendo: não, de modo algum te acontecerá isso. E Jesus responde, ele porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Então nem sempre alguém que vem te adulando, que vem falando aquilo que você quer, essa pessoa é de Deus, né? Muitas vezes Deus ele vai confrontar você. Então Jesus está rejeitando aqui uma centelha que o diabo jogou no coração de Pedro, uma setinha, né? Não, vai lá, Pedro, fala para ele que isso não vai acontecer, né? E Jesus rejeita. Tudo aquilo que é contrário às Escrituras você rejeita. Então se alguém disser para você, você não vai ter problema nenhum na vida, agora vai de bom para melhor, esse aqui é o ano da bênção, é o ano da vitória. E a Bíblia diz que você vai ter aflições. E a Bíblia diz que nós vamos experimentar um tempo de aflição, de angústia, como nunca houve, nem tampouco haverá de ter. Se a Bíblia diz que o amor vai se esfriar nos últimos tempos e alguém fala outra coisa, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa. Então nem sempre alguém que fala em nome de Deus está falando da vontade de Deus. Muitas vezes pode ser o diabo influenciando aquele coração, como influenciou a Judas, como aqui até influenciou a Pedro. Então aquele cenário da crucificação de Jesus, o diabo encontrou muita matéria-prima. Né? Aquela coisa do traficante, encontrou muita gente que estava ali embevecido com a sua droga, com o seu veneno, com o seu encantamento. Né? E aí José de Arimateia, ele pede para poder retirar o corpo da cruz. José de Arimateia, ele fazia parte do conselho daquele grupo que era o Sinédrio, fazia parte do Sinédrio e foi contra a crucificação. Ele era um discípulo de Jesus em oculto. Mas agora, quando Jesus morre, ele abertamente para todo mundo, não importa o que vão pensar de mim, não importa porque eu conheci este Jesus, era um homem bom, sabe? Ele estava tendo aquele olhar que Jesus nos olha, não no presente. Se ele olhasse pelo presente, morreu, não tem mais jeito. Ele disse que era Deus e morreu, mas ele estava olhando o futuro. Jesus disse que ele ressuscitaria, Jesus disse que ele era o Messias, o José de Arimateia estava vendo Jesus como Deus olha a mim e olha a você, olha no futuro, não olha o seu estado do presente, olha você macro. E José de Arimateia perde o medo. Antes ele tinha medo do que iam pensar dele, agora que não importa o que pensem de mim, pode arriscar meu nome lá no conselho, eu nunca mais fazer parte do Sinédrio, mas agora eu vou honrar a Deus. O que me importa, viver é Cristo, a morte é lucro, não importa mais nada. E Nicodemos vai e ajuda também José de Arimateia, separam especiarias para o sepultamento de Jesus. Então era costume ter esse manto de linho. Em 2009, um grupo de pesquisadores fez um achado arqueológico num cemitério, aquele mesmo local, aquele mesmo terreno que foi comprado com as 30 moedas de prata de Judas, né? Pesquisem aí, não vou dar tudo mastigado para você não, né? E aqui ficou um cemitério, né? E encontraram, teve um achado arqueológico em 2009, encontraram mantos de linho também para usar como sepultamento dos seus cadáveres. Então foi trazida uma evidência a mais, que era uma característica dos judeus no século I, que ao sepultar os seus mortos usassem mantos de linho nesse sepultamento grande, né? Envelopava ali o corpo. Muito compatível com as características do sudário. Aí quando você olha o sudário, vamos deixar uma reflexão aqui. Ele vai apresentar muitas coisas. Ele vai ter ali as marcas da crucificação, clássicas ali, né? A perfuração no meio da mão, né? Eu vou mostrar a imagem ali para vocês também daqui a pouquinho, né? E aí, inclusive a inclinação do dedão, né? Vai aparecer a perfuração no pé, exatamente a característica que era a crucificação dos romanos, vai aparecer a coroa de espinhos. Ah, então todo crucificado tinha coroa de espinho? Não. Você acha que o soldado romano vai perder tempo em furar a mão dele? Né, em preparar uma coroa para todo condenado? Não, essa coroa só Jesus recebeu. Era uma característica que os evangelhos falam e só Jesus recebeu a coroa de espinho. Só Jesus teve a perfuração com a lança. E também nós vamos encontrar a marca da perfuração. Eu vou mostrar para vocês imagens da perfuração das mãos, feita numa réplica daquele que seria o homem do sudário, não estou falando aqui Jesus, mas o homem do sudário, que tinha marcas compatíveis com aquelas que as escrituras sagradas nos falam. Foi feita uma reprodução em bronze, eu tive visitando inclusive essa mostra, e dá equivalente a um homem de 1,80 m de altura, aproximadamente 80 quilos ali. E vai ter essas marcas compatíveis, tanto a perfuração da lança quanto das mãos e pés. Vou mostrar para vocês.
Então essas marcas apresentadas no sudário são compatíveis com aquelas que nós vamos ver descritas nos evangelhos. Aí vai encontrar várias vertentes, porque é importante quando você estuda um assunto, você pegar várias fontes, né, para você poder buscar os prós e contras de cada análise. Uma das fontes que eu encontrei nesse livro aqui, que eu até mostrei já para vocês, muito interessante, algumas suposições que foi um plágio, foi, melhor dizendo, uma fraude medieval. Algumas pessoas atribuem até Leonardo da Vinci, né, que fez o sudário ali. Então é interessante que o comentário desse autor diz assim: em primeiro lugar, a medalha dos peregrinos é de 1350, não deixa dúvidas quanto ao fato de que o sudário foi feito por Leonardo da Vinci, já que ele nasceu em 1452. Então, Da Vinci nasceu num período posterior a uma medalha, ou seja, uma moeda encontrada no sudário, né, que estava cobrindo os olhos de Jesus. Nós vamos encontrar em outra fonte, essa eu acho mais fidedigna, um detalhe mais interessante ainda, né? Vamos aqui por etapas. Como é que começou essa história do sudário? Existem várias vertentes, várias histórias aí. Diz que ficou com a esposa de Herodes, que depois passou para Lucas, que passou para Pedro. Mas a gente vai ter conhecimento do sudário, vai ter relatos do sudário, se eu pesquisar na história, no ano 900, no ano 1100, 1200. Existem relatos de um tecido similar ao sudário, percorrendo o mundo, percorrendo com as mesmas características apresentadas no sudário. Mas o fato é que ele vai ganhar atenção em 1898, quando ele foi pela primeira vez fotografado. E aí o negativo da imagem aparece ali o rosto do homem do sudário. E aí o próprio fotógrafo foi achado que ele era fraudou aquilo ali, que aquilo não era verdadeiro. Posteriormente, 40 anos mais tarde, em 1931, aquelas fotos são melhores analisadas com equipamento chamado VT8. E eu começo a perceber o seguinte: se fosse uma pintura, se você pegar esse VT8 e passar sobre uma pintura e tentar extrair uma imagem tridimensional de uma pintura, você não tem essa imagem tridimensional simétrica. Você vai encontrar deformidades. Pegar uma pintura, inclusive de Da Vinci, né, onde a sobrancelha fica afundada, em vez de sair em relevo para fora, sai em relevo invertido, sai para dentro. Né? E pegar uma fotografia comum, né, máquina de foto, para ver o que acontece. E tentar aplicar essa técnica do equipamento VT8, e também quando joga para a imagem tridimensional, não fica simétrico, fica uma coisa deformada, né? Fica difícil até você perceber que forma que tem. Interessante que o sudário é a única foto bidimensional que consegue ter um efeito tridimensional, né? Dá uma olhada nessa imagem tridimensional do rosto do homem do sudário. Bom, então em 8 de outubro de 1978, então na década de 70 e início da década de 80, os cientistas então se debruçam, passam lá 120 horas estudando, 5 dias ali, em 120 horas totalizando suas pesquisas. São cientistas de autoconhecimento, uma época que o homem já conquistou a Lua, então tinha bastante tecnologia já naquela época. E o que eles descobriram nessa pesquisa? Não há tinta no tecido, não foi pintado, mesmo porque esse tecido sofreu um incêndio. O incêndio foi datado em 1532, ocorreu em Chambéry, e o sudário estava nesse período da história dentro de uma caixa de prata, né? E gotas da prata, a prata começou a derreter, né? Caíram e mancharam e queimaram o sudário. Você vê aquelas marcas de queimados nas laterais. Foi por causa desse incêndio. A prata ela vai se fundir, o ponto de fusão da prata, né, vai ser mais ou menos 900 graus. Se fosse tinta, já teria derretido a tinta, estragaria a pintura aqui. Então não encontraram tinta, e nós temos um detalhe histórico também, que sobreviveu a esse incêndio em 1532. Aí o que acontece? Então eles fizeram pesquisa, não encontraram tinta, não tem tinta no sudário, encontraram sangue, encontraram soro de sangue, o sangue tipo AB, era o mesmo tipo de sangue que era muito comum, né, no século I dentro dos judeus. Então há um detalhe ali compatível. Uma outra coisa... Mas talvez você esteja se perguntando, aí Daniel, mas e o teste do carbono 14? Lembrando que o teste do carbono 14, se você fizer uma pesquisa rigorosa, criteriosa, você vai ver que ele não é 100% eficaz.
não é 100% eficaz. Existem, por exemplo, dados, né, que testes de carbono 14 foram aplicados em ossadas de golfinhos, datando eles com milhões de anos, né? Um dos testes mais aceitos hoje em dia é a espectrometria por raios gama. Mas vamos considerar o carbono 14, tá? Fizeram o carbono 14 no sudário, e o carbono 14 datou o sudário em torno de 1300, ano de 1300. Então, se fosse uma falsificação de Leonardo da Vinci, onde há alguma especulação, por isso que é importante você não se pautar numa única tira de informação que você colheu da internet. Busca várias fontes, busca livros, busca pesquisas, documentários, aí sim você agrupa, compila esses dados e vai chegar a uma conclusão mais sensata, mais sábia, mais equilibrada. Então, se o carbono 14 data o sudário de 1300, Leonardo da Vinci nasceu em 1452. Ele não poderia ter feito uma falsificação mais de um século antes, né? Então, uma outra coisa para pensar. Esse incêndio que nós acabamos de mencionar, que acabou manchando o sudário, né, porque o cofre de prata acabou derretendo e deixando marcas no sudário, esse incêndio, segundo novas análises, segundo uma nova reavaliação dos próprios cientistas, tá? Então não é avaliação de leigo, nós estamos falando de cientistas, de pesquisadores, eles repensaram e chegaram à conclusão de que o teste de carbono 14 poderia ter sido influenciado pela queima do tecido, em função dessa queima que ele sofreu no incêndio, né? Então, naquele incêndio, acabou danificando o tecido, isso prejudicou o teste de carbono 14. Lembrando que o incêndio, ele está repleto de partículas de carbono, não é isso, né? O fogo vai ter muitas partículas de carbono. Isso acabou, talvez, trazendo uma influência na datação do carbono 14. Então, os cientistas reavaliaram esse conceito e assumem que pode haver um erro nessa datação. Então, uma outra coisa curiosa a ser pensada, a ser ponderada dentro desse nosso escopo. Quero aproveitar o ensejo e dizer uma coisa. Quando nós decidimos gravar sobre o sudário, eu propus alguns temas para vocês na fanpage. E todos vocês, a grande maioria, falaram, não, queria saber mais sobre o sudário. Estamos falando do sudário hoje, né? E causando que já teve gente até que reclamou. Puxa, Daniel, você está lá idolatrando, eu vi você idolatrando uma imagem de bronze. Gente, não é idolatria. Quando você vai numa exposição, é natural que você, como ser humano, tenha a sua sensibilidade apurada, né? Tenha os seus sentidos apurados. Você vai ver um quadro, não é possível que você veja um quadro de Picasso e não seja impactado com a grandeza daquela obra, com os detalhes, com a genialidade de Picasso. Não é possível que você vai visitar um museu e você não fica estupefato, maravilhado com todas aquelas peças, aquela mobília mais antiga e tudo mais. Eu, por exemplo, fui ver a exposição do Ayrton Senna. Aquilo me tocou profundamente, me trouxe emoções e sensações que eu não tenho vocabulário para expressar. Sabe, você vê um rapaz jovem, com uma carreira promissora, um cara do bem, e de repente uma morte tão trágica, tão prematura, né? Então, claro, mexe com os seus sentimentos, né? Fui ver a exposição do Elvis Presley. Poxa, um homem talentoso, um rapaz bonito, um rapaz com uma voz excepcional, com uma musicalidade ímpar, singular, né? Um cara do bem também, de repente morre aos 42 anos de idade. Então, puxa, é impossível que um ser humano dotado de sentimento, de amor, de ternura que Deus deu para mim, Deus deu para você, que a gente não tenha essa percepção. É natural que você sinta alguma coisa diante desse tipo de exposição. Fui ver a exposição do corpo humano, né? Você vê ali, puxa, o que nós somos? Um monte de carne, músculos, tendões. Você vê o cérebro fatiado ali, aquilo impacta, aquilo causa uma sensação, não quer dizer idolatria, mas eu estou reportando a sensação que dá diante de você estar numa exposição. Quando eu vi a exposição do sudário, é claro, aquilo me impactou, não pelo homem do sudário, não pela imagem de bronze, mas em refletir que aquela imagem de bronze tem características que estão compatíveis com os textos sagrados. E quando você vê ali o azorrague, você vê o açoite romano, de perto, uma coisa é você ler a respeito, outra coisa é você vê a réplica ali, quando você vê o capacete de espinhos que colocaram em Jesus, quando você vê o tamanho do cravo que foi utilizado para pregá-lo na cruz, sabe, é impossível que o ser humano não sinta alguma coisa, né? Então nós somos dotados de sentimento, talvez eu, por ser escritor, tenha uma sensibilidade talvez um pouco mais aguçada, tenha essa questão da veia artística, mas isso é inerente à
todo ser humano, né? Então foi essa sensação que eu senti, não está ligado a uma idolatria, tá? Então vamos separar as coisas, né? Vamos ter uma mente equilibrada, como Paulo diz, vamos ter um culto sóbrio, não vamos surtar por bobagem, né? Então vamos vamos seguir pelo nosso tema, pelo nosso estudo. Uma outra coisa que encontraram, né, verificaram que todas as marcas da crucificação são compatíveis com ferimentos que coagularam. Então é muito difícil alguém fraudar todos esses detalhes. Tinha também a perfuração da lança e todas aquelas coisas. Encontraram também moedas. Era comum, naquela época, colocarem moedas nos olhos, né, para que os olhos não abrissem. Hoje, quando a gente faz um velório, a pessoa passa um período ali, antes de ser enterrada, fica um período, né, de ser enterrada. E aí a pessoa entra no rigor mortis, o corpo fica rígido. Mas naquela época enterrava mais rapidamente. Então, para que o olho não abrisse, colocavam rodelas de argila ou então moedas. Interessante que análises mais apuradas, né, mais sofisticadas ali, feitas por pesquisadores da NASA, na verdade foram 3 cientistas da NASA que fizeram esse experimento, John Jackson, Eric Jumper e Bill Morten. Esses fizeram uma análise tridimensional nas pálpebras de Jesus e fizeram uma grande descoberta. Encontraram 2 moedas, que era o lepto. Esse lepto foi cunhado na época de Pilatos, entre o ano 31 e 32 da era cristã. Então é uma época compatível. Você vê, cientistas da NASA chegando nessa conclusão. A ciência não tem interesse nenhum em validar uma relíquia religiosa, né? Então a ciência muitas vezes contradiz, quer desmentir ali, né? E acaba aqui no caso corroborando. Então, uma das coisas que tem chamado a atenção dos sudários são essas características, é a imagem tridimensional. Não se consegue, nenhum cientista do mundo até hoje conseguiu explicar o porquê da imagem tridimensional do sudário, que efeito que é esse. A única conjectura a respeito vai ser a seguinte: é uma teoria chamada teoria do desprendimento energético termonuclear. Grande esse nome, né? Vou repetir. Teoria do desprendimento energético termonuclear. O que quer dizer isso? Fizeram uma observação, na época que os Estados Unidos bombardeou Hiroshima e Nagasaki usando tecnologia nuclear, viram que pessoas que estavam correndo e veio aquela onda de energia termonuclear, as pessoas foram desintegradas por essa onda de energia. Só que a parede, né, ficou com a sombra dessas pessoas. Então, quando a matéria ela vira energia, ela emite uma carga nuclear, como se fosse uma energia. A matéria se transforma em energia. Não é isso que Einstein falou? Matéria é energia condensada. Energia igual a massa vezes a aceleração da luz ao seu quadrado. Então, seria como se o corpo de Jesus se transformasse a matéria em energia, instantaneamente. Né? Ele não entrou no estado de putrefação, que seria o natural, né? Do estado de cadáver e tudo mais. Ele se transforma a matéria via energia, ele ganha um corpo glorioso imediatamente ali. Essa transposição de energia impregnada no tecido do sudário, que poderia ser, né, a resposta para essa imagem tridimensional. Como não há explicação científica razoável, como não há nada que o homem conheça para explicar isso, essa cai dentro do horizonte das teorias. Tá? Então, o homem do sudário é algo bastante interessante de ser estudado por esse aspecto, porque ainda é um grande mistério para a ciência, embora, claro, para a religião, especialmente para os católicos, confirmam que é verdadeiro, que é uma relíquia e tudo mais, mas eu quero deixar uma questão para a sua reflexão. A imagem do homem do sudário é compatível com aquilo que nós vimos nas Escrituras Sagradas. Todo o sofrimento que Jesus passou está registrado ali nessas imagens do homem do sudário. Se é Jesus ou não é, nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não temos uma certeza absoluta disso, né? Existem conjecturas a respeito. Mas fato é que para aquele que precisa ver para crer, sai para os Tomés do nosso século, puxa, mas será mesmo? Quando você lê o relato do sofrimento de Jesus e quando você vê uma imagem que poderia ser de Jesus ou de alguém que sofreu as mesmas sentenças e açoites e situações que Jesus passou, você olha para aquilo ali mexe bastante com a gente. Então, se Jesus olhasse hoje para você, ele ia dizer o quê? Valeu a pena os cravos? Valeu a pena os açoites? Valeu a pena eu ser humilhado, eu ser açoitado, eu ser injustiçado, eu ser caluniado, eu ser difamado? Valeu a pena? Você tem feito valer a pena? A reflexão que eu quero deixar para você, meu irmão, minha irmã, de todo o meu coração, não é se o sudário é verdadeiro ou falso. Isso não é tão importante. O que é importante é se você, que está me assistindo, você é um cristão, verdadeiro ou falso. É essa reflexão que você tem que ter. Reflita a Cristo
Viva por aquele que morreu por você. Que Deus te abençoe e te guarde.